gente usa o termo tragédia, a gente está usando a denominação dada no first folio, ou o primeiro fólio, que foi o primeiro compilado publicado das peças de Shakespeare em 1623. No first folio, ou primeiro fólio, as peças são divididas em três: as tragédias, as comédias e as históricas. Vamos às tragédias. Quando a gente usa o termo tragédia, na época de Shakespeare, ele está muito associado às convenções dramáticas estabelecidas pelo Aristóteles, o grego que veio muito antes de Shakespeare. Para Aristóteles, a tragédia ela tem uma formulazinha. Normalmente ela tem um personagem principal, o herói, nascido num berço de ouro, de uma certa nobreza, pode ser um rei, pode ser um príncipe, ou alguém com um nível um pouco mais elevado, né, numa classe mais alta. E apesar dessa pessoa ter nascido num berço de ouro, ela tem um defeito. E esse defeito acaba sendo exacerbado ao longo da história e acaba levando este herói, o herói trágico, à sua ruína, e todos aqueles que estão envolvidos também na história acabam também indo por água abaixo, indo nessa ruína do herói. Esse defeito que esse herói tem pode ser qualquer um. Pode ser a ganância, pode ser inveja, ciúmes. Qualquer defeito que uma pessoa, um ser humano possa ter, pode se transformar num defeito da tragédia desse herói trágico. Então, quando esse herói tem esse defeito, e ao longo da peça esse defeito vai aparecendo diversas vezes, causando o efeito nas pessoas que estão à volta dele, nos outros personagens, isso vai criando a tragédia. Chega em um determinado momento que o problema foi tão grande, foi um atrás do outro, que um caos se instaura e o herói trágico, ele não consegue mais resolver os seus problemas. Nem o primeiro, nem o seu defeito, nem o final, né? A conclusão, o defeito maior, o problema maior da história. Já foi tudo para água abaixo e não tem mais o que fazer. E é aí que a gente fica com uma super tragédia. A gente tem aí o Hamlet, a gente tem o Rei Lear, a gente tem o Macbeth, que são bons exemplos disso. Aristóteles fala sobre a catarse. A catarse nada mais é do que a identificação do público com os problemas daquele herói trágico. Então, apesar deste herói ser um nobre, por exemplo, ser um rei, o que ele está passando, o problema dele e o defeito dele também são reconhecidos das pessoas que estão assistindo. Então, alguém na plateia vai reconhecer aquele defeito nele mesmo. Eu vou perceber sobre o herói que está passando por uma crise de ciúmes que acaba numa tragédia, eu vou sentir o meu ciúmes, eu consigo identificar esse ciúme em mim e consigo, através dessa identificação, me curar destes ciúmes, melhorar o meu ciúmes. Isso a gente já percebeu, porque a gente, pelo que eu falei aqui para vocês, eu acho que vocês já identificaram alguns personagens e alguns defeitos de alguns deles, certo? Isso Aristóteles e Shakespeare tinham muito em comum. Essa identificação do personagem com o público e também essa coisa do nobre que está passando por uma tragédia e que isso pode acontecer na vida de qualquer um e essa sensação de cura. Agora eu vou dar um exemplo para vocês para a gente conseguir identificar melhor essa tragédia. Eu vou usar a peça Rei Lear. O Rei Lear, para quem não conhece, é a história de um rei que tem 3 filhas. E chega em determinado ponto da vida dele que ele decide se aposentar e dividir o reino entre as 3 filhas. Quando Lear decide dividir o seu reino entre as 3 filhas e não mais ser o rei daquele lugar, passar todo o poder para essas suas 3 filhas, ele pede para que elas digam para ele o quanto elas o amam. E é aí que a gente conhece o defeito do Rei Lear. Ele tem essa necessidade exacerbada de que as filhas demonstrem para ele um amor irracional e incondicional. Ele precisa disso, mesmo que seja uma grande mentira. Ele quer se sentir amado por aquelas filhas e quer que o amor seja maior do que qualquer outro amor no mundo, mesmo que ele talvez não tenha dado o melhor amor do mundo para suas filhas. As 2 filhas mais velhas mentem.
falam que o amam de forma exagerada e ele fica feliz e dá as terras para elas. A filha mais nova não consegue mentir. Ela é sincera e fala que o ama na medida que uma filha ama um pai. E que o amor pelo marido é diferente e, né, normal. Ele fica nervoso e decide renegar a filha mais nova, dividindo o reino apenas para as duas filhas mais velhas. E é aí, a partir deste defeito, que levou a um problema, que levou a uma consequência, que a história toda começa a se desenrolar e mais uma série de problemas baseadas, né, com base nesse defeito, começam a aparecer. As filhas são ingratas, esse amor não era realmente um amor incondicional, as duas têm ciúmes uma da outra, têm ciúmes da filha mais nova, mesmo ela tendo sido renegada pelo pai. Então, uma série de problemas vai acontecendo ao longo da peça, e desculpe pelo spoiler para quem nunca leu ou nunca assistiu, que levam à ruína completa do rei Lear e de todos que estão à sua volta. Então, é a morte dele e de todas as suas filhas. O reino foi completamente destruído porque aquele pai, aquele senhor, queria receber um amor incondicional das suas filhas. Acho que muita gente vai conseguir se identificar, apesar de não ter grandes terras, apesar de não ser rei. Eu acho que a gente consegue se identificar com essa relação entre pais e filhos, e amores e falta de amor. Acho que todo mundo já passou por algum momento assim. Apesar de Shakespeare claramente ter sido inspirado pela tragédia grega, também existem muitas diferenças. As suas peças não seguem 100% essas normas da tragédia grega. E os motivos principais eu acho que são dois. Primeiro, Shakespeare sempre adiciona algo cômico no meio das suas tragédias. Então sempre tem uma cena engraçada depois de uma cena super densa. Sempre tem um personagem que é mais leve, que fala coisas engraçadas e que, apesar de muitas vezes estar sendo muito sincero, aquilo acaba sendo muito engraçado. Então Shakespeare traz esse alívio cômico para suas tragédias. E a tragédia grega não tinha isso. Outra coisa é a complexidade emocional dos personagens. Shakespeare, ele vai muito mais a fundo nessa coisa da emoção. E um exemplo bem claro disso é o Hamlet, que o seu problema está dentro dele e é ele com ele mesmo, e todo o questionamento dele com ele mesmo e o seu emocional, e até hoje a gente tem discussões sobre o Hamlet, sobre se ele realmente está louco, se ele está fingindo. A gente sabe que realmente ele estava fingindo, com um pouco mais de estudo a gente consegue perceber isso, mas que talvez em algum momento essa loucura, esse fingimento tenha se tornado real, e se ele tem algum tipo de depressão, algum tipo de transtorno. Então isso acontece bastante, né, nas peças de Shakespeare. Os seus personagens são muito mais complexos emocionalmente do que os personagens da tragédia grega. Outra coisa que acontece bastante nas tragédias de Shakespeare é o tema destino. O tema destino e o próprio destino se apresenta de diversas maneiras ao longo das peças de Shakespeare. Um exemplo, por exemplo, é o Macbeth. No Macbeth, o destino são as três bruxas que chegam ao rei, ao Macbeth, que ainda não é rei, e falam que ele será rei um dia. E ele, acreditando nessa profecia dessas bruxas, nesse destino que já está traçado por elas, ele segue com uma sequência de ações que o levam à ruína total dele e da sua esposa e de todo o reino e de muita gente envolvida que nem queria estar naquela briga. Então, primeiro, eu quero que vocês pensem o que tem em comum nas comédias de Shakespeare. Bom, talvez o que pule mais aos olhos é que elas sempre terminam em um casamento ou em um noivado, ou seja, uma promessa de casamento. Mesmo que o casamento não tenha acontecido ali, as pessoas estão noivas e elas vão em um futuro se casar. O casamento, naquela época, ele tinha essa ideia de que era um recomeço, de que era um final feliz, de que era uma restauração. Hoje a gente sabe, a gente entende os muitos problemas disso, né? A gente sabe que isso não é verdade, mas isso acaba caracterizando as comédias. Além disso,
na maior parte das comédias, tem algumas exceções que eu vou falar daqui a pouquinho, as pessoas não morrem. Então, é isso. Você olhou para uma peça, não teve morte, os personagens não morreram e acabou com um noivado ou acabou com um casamento. Isso é uma das coisas que caracteriza a comédia em Shakespeare. Algumas peças, como O Sonho de uma Noite de Verão e como Noite de Reis, elas acabam com casamentos múltiplos, com mais de um casamento, com mais de um noivado. Geralmente, quanto mais farofa, mais casamento. Bom, isso não quer dizer, necessariamente, que a gente, como público, sentado ali assistindo aquela peça, vai se sentir confortável assistindo aquele casamento. Às vezes fica muito claro que aquele casamento era uma questão de conveniência, né? E não porque as pessoas estavam de fato apaixonadas. Mas esse já é um lugar legal para a gente começar a explorar a comédia em Shakespeare. Agora, uma das coisas que gera grande comicidade é a série de encontros e desencontros que acontecem em todas as peças shakespearianas. Isso é uma coisa que a gente vê até hoje acontecendo. Então, em sitcoms, que são essas séries de comédia, né, desse formato americano, aquelas curtinhas, que tem 25 minutos, 20 minutos, a gente vê isso. É um desencontro atrás do outro, um erro atrás do outro, aquilo vai criando uma bola de neve. Em Shakespeare era parecido, e antes dele também, já existia isso muito antes de Shakespeare. É importante também a gente lembrar que Shakespeare não inventou tudo que ele escreveu, né? Várias das obras dele, inclusive, são baseadas em outras obras já existentes. Mas enfim, essa série de erros, de desencontros, elas se davam de várias formas. Uma delas era a confusão de identidade. Então, gêmeos, por exemplo, eram confundidos. Um gêmeo era confundido com o seu irmão. Esse é o caso clássico, por exemplo, da Comédia dos Erros. Nós temos irmãos que se chamam os dois Antífolos, e esses irmãos têm servos, e os dois se chamam Drômio. Então, nós temos dois Antífolo e dois Drômio, que têm o mesmo nome. Eles são separados em um naufrágio, e aí dois vão parar em Éfeso e dois vão parar em Siracusa. Só que os que estão em Siracusa não sabem que os de Éfeso estão em Éfeso e vice-versa. E os de Siracusa estão procurando os seus irmãos pelo mundo até que eles chegam em Éfeso. Só que Éfeso, estando em guerra com Siracusa, não permite que cidadãos de Siracusa entrem lá sem serem punidos. O pessoal de Siracusa sabe muito bem disso, então eles estão em Éfeso meio morrendo de medo, assim, mas indo atrás dos irmãos. Quando eles chegam nessa cidade, eles começam a ser super bem recebidos e a serem tratados como se todo mundo ali conhecesse eles. Porque, é claro, a cidade inteira acha que o Antífolo e o Drômio de Siracusa são o Antífolo e o Drômio de Éfeso. E aí começa uma série de confusões. Por exemplo, o Antífolo de Siracusa entra na casa dele e fecha uma porta. E aí ele está lá com a suposta esposa dele, mas ele é solteiro. E do lado de fora, o Antífolo de Éfeso começa a bater na porta para deixarem ele entrar. E ninguém entra, porque falam, imagina, como você é o Antífolo, se o Antífolo está aqui dentro. E assim segue essa comédia. Uma outra possibilidade de confusão, que também é bastante usada em várias peças, é o uso do disfarce. Então Shakespeare usava muito isso. Um personagem que se disfarça de outro. Eu vou pegar aqui como exemplo Noite de Reis. Então, em Noite de Reis, de novo, adivinha que a gente tem? Gêmeos, que foram o quê? Separados em um naufrágio. Tá vendo o padrão? Então, a gente tem o Sebastian e a gente tem a Viola. A Viola precisa trabalhar, então o que ela vai fazer? Ela vai se disfarçar de homem, porque naquela época mulheres não podiam trabalhar para homens e ela quer trabalhar para o duque para ela ganhar dinheiro e poder se manter, né, se sustentar nessa nova cidade que ela acabou após o naufrágio. Então, ela se disfarça de homem. O que a gente precisa lembrar?
mulheres não podiam atuar no teatro elisabetano. Então, o que a gente tem, na verdade, é um ator vestido de mulher, vestido de homem. O que só deixa tudo muito mais engraçado e traz também pra gente uma reflexão, uma discussão de gênero mesmo, né? Como é que isso se dá nessa coisa que um se disfarça de outro e se disfarça de outro. Bom, Viola, então, ela assume um novo nome, ela passa a se chamar Cesário, quando ela está disfarçada de homem, e ninguém sabe que ela, de fato, é a Viola. Ela começa, uma série de confusões amorosas acontecem, então ela começa a se apaixonar pelo Duque, que está apaixonado pela Condessa Olivia, e aí quando ela vai levar as mensagens de amor do Duque para a Condessa começa a se apaixonar pelo Cesário, que na verdade é a Viola disfarçada. E já tá essa confusão quando você acha que não dá para ficar pior. Quem chega na cidade? Sebastian, o outro gênio. E aí, os dois passam a serem confundidos na cidade. Então, conversas que os personagens tiveram com a Viola, disfarçada de Cesário, eles acreditam que eles tiveram com o Sebastian. E assim, a confusão está dada. Então, esse é um artifício bastante utilizado e que realmente é super divertido. Um outro aspecto das comédias em Shakespeare é que existe uma piada que as pessoas falam que as tragédias de Shakespeare elas são mais engraçadas do que as comédias de Shakespeare. Bom, isso faz sentido porque as tragédias de Shakespeare sempre tinham um alívio cômico. Ou seja, sempre tinha um personagem que estava ali para aliviar a situação. Essa comicidade ela poderia ter uma crítica social, né? Ela poderia ter uma crítica que viria através do bobo, ou não. Ou ela poderia ser um outro tipo de comicidade para realmente o que a gente chama de alívio cômico, é assim, a situação está tão pesada e a gente vai ali para dar uma aliviada para aquilo e tentar então acalmar a plateia, né? Porque a plateia fica sempre nessa onda. Então eu tô ali, nossa, tá pesado, tá trágico, eu dei uma risada e aí agora tá super pesado de novo. Shakespeare era mestre em alívio cômico. Os alívios cômicos dele são, assim, super estudados. Tem muitas pessoas que estudam só isso, inclusive, e ele realmente era fantástico nesse trabalho. Uma outra característica das comédias é onde elas estão inseridas. Então, na época, uma grande característica das comédias de Shakespeare é onde elas estão inseridas. Geralmente elas estão em uns lugares imaginários. Elas estão na floresta de Arden, ou elas estão em Ilíria, por exemplo, como é o caso de Noite de Reis, que eu acabei de comentar com vocês, ou esse Éfeso e Siracusa. E antes disso, as comédias, que eram consideradas um gênero inferior naquela época, e até hoje sofre muito preconceito quem trabalha com comédia, como se isso fosse menos do que tragédia, elas eram sempre colocadas na contemporaneidade, então acontece hoje e em Londres. É como se eu estivesse dizendo pra vocês, assim, eu tô falando com vocês de São Paulo, então qualquer comédia que acontece, ela está se passando em 2020 aqui em São Paulo. Ela não se passaria em um outro tempo, em um outro espaço. Isso era algo reservado para as tragédias. Um termo que hoje costuma ser considerado uma criação especial do bardo é tragicomédia. Justamente por isso que eu acabei de contar para vocês, desses alívios cômicos. 4 peças que Shakespeare escreveu no final da carreira dele são consideradas tragicomédias. Elas são Péricles, Cymbeline, Conto de Inverno e A Tempestade. Elas tratam de temas super trágicos, né? Então fala de vingança, fala de raiva, coisas que realmente trazem muita aflição pra gente, assim, muita amargura, ao mesmo tempo que elas são comédias. E com exceção da Tempestade, que foi a última que eu citei, em todas as outras a gente tem morte de personagem. Então lembra que eu disse lá no começo que a gente tinha uma exceção? Bom, tá aqui a nossa exceção.
As peças históricas, elas são pouco conhecidas aqui no Brasil. Algumas delas nunca foram montadas em palcos brasileiros, você acredita? Pois é. Acho que o motivo disso é fácil de entender. As peças históricas contam a história da Inglaterra, não a nossa. Então a gente tem uma certa dificuldade de entender um pouquinho como elas funcionam, quem são esses personagens, como eles estão relacionados. Shakespeare falou muito nas suas peças históricas sobre a Inglaterra no período medieval, antes mesmo da Elizabeth I. E essa época na Inglaterra era um verdadeiro Game of Thrones. Muito sangue, muita morte, muita traição, era um negócio horroroso. Guerra atrás de guerra. E eles sabem disso, eles estudam no colégio sobre isso. Eles falam sobre a Guerra das Rosas, por exemplo, que é um dos temas das peças históricas de Shakespeare. Pra gente é um pouco complicado, porque são muitos Henriques, muitos Ricardos, muitos nobres duques que se matam, e um é filho do outro, e um é parente do outro, e um tá de um lado e o outro tá do outro. É complicado da gente processar essa quantidade de gente com um nome parecido e, né, de famílias diferentes e toda a traição, todas as mortes e tudo mais que acontece. Então, por isso, fica um pouco mais complicado de entender. Mas a partir do momento que você cria na sua cabeça uma ordem cronológica de quem é quem, e aí vai fácil e não tem problema. As peças históricas de Shakespeare são 10. Eu vou ler para vocês porque é muita coisa. Henrique IV, parte 1. Henrique IV, parte 2. Henrique V. Henrique VI, parte 1. Henrique VI, parte 2. Henrique VI, parte 3. Henrique VIII. Rei João. Ricardo II. E Ricardo III. Viram quantos Henriques? São muitos Henriques que a gente tem que memorizar, mas não é tão difícil assim, eu prometo. Bom, cada um desses personagens aparece em uma das peças, mas alguns deles aparecem em várias peças, como por exemplo o Henrique V, que é o rei na peça Henrique V, mas que no Henrique IV aparece como o príncipe Hall. Então, esses personagens aparecem em momentos diferentes da história deles, da história da Inglaterra, em peças diferentes, sobre momentos históricos diferentes. Então, eles têm diferentes atitudes para com a vida, diferentes idades, diferentes pensamentos, e a gente consegue acompanhar não só a história da Inglaterra, do que aconteceu, como foi se desenvolvendo tudo isso, como também a história desse personagem, como a gente gosta de assistir quando a gente vê um filme, um seriado, uma novela. A gente gosta de ver a trilha que esse personagem seguiu, o caminho que ele escolheu para a vida dele. Essas peças históricas, apesar de serem baseadas em fatos reais, contêm muito drama, contêm muita ficção e um toque bem grande de sensacionalismo por parte de Shakespeare. Isso porque, é claro, sensacionalismo e drama vende muito mais. E era isso que ele queria que as pessoas fossem assistir as suas peças. Então ele pegava um personagem histórico e moldava de uma maneira ficcional, ainda dentro da história, mas para dar algo a mais para aquele personagem. Vou usar como exemplo o Ricardo III, que é a peça histórica mais conhecida aqui no Brasil. O Ricardo III na peça é um vilão que mata todo mundo. Ele mata os irmãos, ele mata nobres, ele mata mulheres, ele mata até crianças. E ele tem a fama de ter uma corcunda, de ser meio deformado. Quando a gente pega a história mesmo de Ricardo III, a gente consegue comprovar, pelas pesquisas que os historiadores fizeram, que ele não tinha esse corpo deformado. E a gente sabe também que talvez ele não tenha sido tão mal quanto parece. Claro, ele não era flor que se cheire, senão Shakespeare não teria pintado ele dessa maneira na sua peça. Mas a gente sabe que, por exemplo, as duas crianças, que são sobrinhos de Ricardo III, que morrem na peça porque são mortas a mando dele, a gente não sabe se morreram na vida real por causa dele. A gente sabe que eles morreram na Torre de Londres, mas não sabe se foi Ricardo que mandou. Entenderam? Muito do que tem nas peças históricas de Shakespeare são ficção, sim.
A gente não consegue se basear nas peças de Shakespeare para estudar completamente a história da Inglaterra. A gente precisa ir além das peças, tá? É um bom começo para começar a entender a dinastia, né, que estava acontecendo, a Guerra das Rosas, entender um pouco do período da história da Inglaterra nesse momento, mas a gente não pode usar as peças como base para pesquisa em história. Para isso, você tem que, claro, ir atrás de um historiador, alguém que tenha feito uma pesquisa e que entenda bastante sobre esse período ou aquele monarca em questão. Mas isso é muito comum. Shakespeare foi o primeiro a falar sobre os monarcas do seu país e colocá-los como personagens das suas peças, onde as pessoas que estavam assistindo podiam se identificar. Mas até hoje isso acontece muito. Na Inglaterra, principalmente, existem diversos autores de livros que escrevem baseados nesses personagens históricos que chamam tanto a atenção não só dos ingleses ainda hoje, mas como também de outras pessoas de outros países que se interessam por história de reis e rainhas e, como eu disse, traição e muito sangue. Apesar de parecer um pouco complicado e de ter todos esses nomes parecidos e ser história, mas não ser história, as peças históricas são maravilhosas e valem muito a pena serem vistas ou lidas. Shakespeare traz esses personagens históricos para perto das pessoas, para perto do público. Isso ele fazia na época, levando esses personagens que eram mais próximos, né, que era uma história mais próxima deles, para o público e fazendo eles se identificarem com aqueles reis, mostrando que aquele rei tinha o mesmo problema que você, cidadão aí que está vendo essa peça nesse exato momento. Ele sente o que você sente, o rei está perto de nós, apesar de não estar tão perto assim. Shakespeare incentivou esse sentimento nacionalista na Inglaterra numa época em que isso era muito importante, principalmente durante o reinado da Rainha Elizabeth I, que foi considerado a Era de Ouro da Inglaterra, onde eles venceram guerras contra os espanhóis e o boom da arte e da cultura estava acontecendo. Shakespeare incentivou esse nacionalismo que foi muito importante para a própria história da Inglaterra, usando a história da Inglaterra como base para isso. São diversos problemas de traição, de morte, de ambição e ganância que a gente consegue se identificar. E tudo isso a gente gosta de assistir. As pessoas gostavam na época e a gente gosta até hoje. Se você parar para pensar, a maioria dos seriados e das novelas que a gente assiste tem essa trama. Por que não, então, a gente não pode ir assistir isso no teatro? Por que a gente não pode montar uma peça histórica, por exemplo, que tenha muita traição, que tenha muita morte, que tenha muita ganância? O público vai se identificar, apesar de não entender exatamente a história da Inglaterra. Não entender aonde talvez Ricardo III tenha aparecido, em que momento da história da Inglaterra ele tenha passado, quem veio antes dele e quem veio depois. A ganância do Ricardo III e o que acontece com todos que estão à volta dele traz a identificação do público. Então não importa se ele é um rei ou se ele é um mendigo, a pessoa vai se identificar. Fora isso, Shakespeare trazia algo muito interessante nas peças históricas dele. Ele colocava o rei junto com um outro personagem cômico na mesma cena. Ele trazia para a mesma cena, para a mesma peça, os dois lados de uma moeda social. De um lado, o rei, o nobre, a pessoa que está no poder. E do outro lado, a pessoa simples, a pessoa que trabalha na taberna, a prostituta. Isso na mesma cena. Os dois lados convivendo. Shakespeare trouxe esses personagens históricos para mais perto do público, não só nessa questão de eles se identificarem com os sentimentos daquele monarca, mas também porque eles estavam na mesma cena. O rei estava dentro de uma taberna conversando com uma prostituta. Quer coisa mais interessante do que isso? As pessoas se sentiam mais próximas dele, porque com certeza alguém ali já esteve numa taberna conversando com uma prostituta alguma vez na vida. Isso era bem comum da época, apesar de soar bem estranho agora, ou não. Já não sei, mas vamos voltar à parte histórica de Shakespeare. Da próxima vez que você for assistir ou ler uma peça histórica de Shakespeare,
pense em tudo isso. Pense na história que está querendo contar aquela peça. Não só a história da Inglaterra, como também a história desses personagens com quem você vai se identificar. Mas tenha em mente, por favor, que Shakespeare, apesar de ter escrito sobre a história, não é a melhor referência para se aprender história. Nós e as nossas companhias de teatro estaremos sempre abertas para falar sobre o assunto. Vamos manter contato depois do curso. Vem falar sobre o Shakespeare com a gente.